Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, Ricardo. Boa noite, PC. Como que Estamos tá ao aí? vivo aqui. Aqui tá quente, Tá quente aí? bem quente, bem quente. Que Teve bom. umas pessoas aqui, ó, Cristiano, tá no Rio Grande do Sul. Aqui tá frio, rapaz. Manda um pouco desse frio para cá, A porque Eliane aqui Marzani também falando, nossa, que gelo. que gelo. Onde que essa mulher tá? São Paulo, né? É, São Paulo, ela tá, interior de São Paulo. É, São Paulo, essa época do ano faz muito frio. Pois bem, pessoal, boa noite, meu irmão Ricardo. Todo mundo já conhece. Seja bem-vindo. Hoje, Obrigado. pessoal, a gente vai entrar em um assunto muito importante, tá bom? Deixa eu só compartilhar a tela com vocês já de mão. O nosso irmão Marcelo Roque, quem a maioria já conhece, tem o canal Marcelo Roque, Tudo pela Verdade. O nosso irmão Marcelo Roque é um parceiro de batalha e está sofrendo um processo judicial. Exatamente. Ele fez um vídeo, né, no YouTube, no canal dele, e uma esposa de pastor processou ele e está pedindo uma indenização de R$ 16 mil. A gente chamei o Ricardo para a gente falar sobre esse assunto. Existe uma chance muito grande do nosso irmão Marcelo Roque ser condenado e ter que pagar uma indenização de R$ 16 mil. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar o nome da esposa, iremos falar qual é a comarca que esse processo ele está correndo, iremos compartilhar detalhes desse processo aqui. O processo ele não é um processo que está em segredo de justiça, é um processo público. Eu tenho aqui no meu computador acesso tanto à acusação, né, da esposa, o processo de acusação, como também a defesa que foi apresentada. E para quem não está sabendo, né, Ricardo, dias atrás, né, o Marcelo Roque já participou da primeira audiência com essa esposa de pastor que também estava presente. Tá. Boa noite a todos, boa noite quem tá aí no chat, quem tá assistindo com a gente essa live, já noite de domingo. É, é coisa assim que a gente tem que trazer questionamentos, né? Vamos aqui expor essa situação, algo que está atrás dos bastidores, que às vezes muitas pessoas não sabem o que acontece, esse assédio judicial, essas tentativas de bloqueio da liberdade de expressão e tudo. E nós vamos bater esse papo aqui, explicar essa situação, o porquê do processo, o que levou a essa pessoa, essa esposa de pastor dessa instituição a vir processar o Marcelo Roque, tem um canal aqui no YouTube maravilhoso, que sabe, ele sempre está trazendo novidade, bastidores desse mundo gospel, pantanoso, diga de passagem, eu gosto de usar esse termo, é um mundo pantanoso, e vamos aqui debater, vamos aqui conversar, vão trazer aqui linhas de pensamento, podemos até divergir, as pessoas, é lógico, elas estão livres para divergir, mas que o debate venha a trazer, assim, conhecimento, as pessoas têm que ficar sabendo o que acontece e os porquês. Exato, meu querido. Inclusive, nós temos o Cristiano Veiga dizendo, não vai ganhar. Pelo contrário, existe uma chance muito grande do Marcelo ser condenado, ter que pagar essa indenização de R$ 16 mil. E aí, antes mesmo de entrar nesse debate, eu queria já levantar esse alerta, porque nós que estamos aqui, eu, o Ricardo, o Davi, o Marcelo, a Cristiane, a Eliane Marzani, muitos outros YouTubers que vieram aqui para o Flávia, canal, a Flávia, fizeram canais com o objetivo de expor a sua experiência pessoal, de alertar as pessoas, sabe? É um trabalho social importantíssimo
existe um preço a se pagar. E aí, Ricardo, muitas pessoas que nos acompanham e que muitas vezes aqui nos comentários colocam vídeos de incentivo, é isso mesmo, vai para cima, bora lá, palhaço cristão, Marcelo Fala Rossi, mesmo, fala isso mesmo. mesmo. São pessoas que estão no conforto da sua casa, assistindo o nosso trabalho, como se fosse uma espécie de Netflix. Elas estão lá com o copo na mão, né? A sua bacia de pipoca, simplesmente se divertindo. E às vezes não entendem o quanto é importante nós estarmos engajados e unidos nessa causa, porque senão essa causa não prospera. E só para encerrar minha fala, Ricardo, eu queria dar um exemplo de 2021. Eu me lembro que no final do ano de 2021, a minha esposa adoeceu, precisou de socorro médico, você já sabe o que foi que aconteceu, precisou ser internada, e ela ficou tão, sabe, entre a vida e a morte, ao ponto de ter que usar fraldas, né? Ao ponto de ter que receber alimentação via, eu não sei como é o nome certo, pelo nariz, né? Tiveram que colocar uma sonda no nariz, até no estômago, e aí ela recebia aquela alimentação que já vem pronta no hospital. Só para você ver o quanto ruim ela ficou de a gente pegar uma colher com um pouco de água e tentar botar na boca dela para ela beber uma colher de água e ela não conseguia. Então o médico mandou colocar a sonda. Então, olha o que acontece. Eu estava no hospital com ela dessa forma, e eu me lembro que eu estava com o celular, e como eu estava com ela no hospital, a minha sogra veio, a minha sogra ficou aqui em casa, cuidando da minha filha, fazendo as coisas de casa, e eu e uma irmã dela se revezavam no hospital. Qual era a condição que eu tinha, qual era o tempo que eu tinha para vir aqui gravar um vídeo? Nenhuma. Então eu simplesmente parei, né? O Cristiano está falando, sonda nassagástrica. Nassogástrica. Isso, exatamente. Então eu não tinha condição de estar aqui. Então eu parei de gravar. Só que não era uma situação minha, então eu não me senti confortável de compartilhar com ninguém. Eu não gravei vídeo pedindo ajuda para ninguém. Eu não gravei vídeo falando o que estava acontecendo. Por quê? Porque naquele momento eu estava em condições financeiras de arcar com tudo aquilo que era necessário. Então, se eu tinha segurança financeira naquele momento, não havia necessidade de eu pedir ajuda para ninguém. A gente pede quando há necessidade. E aí eu estava com meu celular e chegou uma mensagem, um inscrito. O inscrito mandou mensagem no meu WhatsApp dizendo assim: Palhaço Cristão, fala a verdade. Quanto foi que o Macedo te deu para você parar de gravar vídeo? Você está entendendo? Desculpa, pensei em interromper. Quando você começou a contar isso, eu já imaginei que seria isso. A gente não conversou sobre isso. E você acredita que eu recebi mensagem que você tinha sido comprado? Eu nem gravava Aí. vídeo. Eu nem gravava vídeo. E já estavam te mandando Já mensagem. estavam já circulando mensagem que você O tinha PC abandonado. sumiu, O já deve PC ter sumiu. pego uma mala de dinheiro do Macedo. Ah, E não foi só uma. Teve outra pessoa. Aí eu não respondi essa pessoa. Passou 4 dias, eu lá, e você sabe, eu não sei como é que é aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil tem hospital que a gente vai, que o acompanhante ele fica numa cadeira de plástico, sentado do lado. Nesse hospital que eu estava, não tinha cadeira de plástico, tinha uma poltrona que eu esticava ela, estilo de avião. Aí, mas, poxa, uma poltrona para uma cama. E aí eu lá deitado na poltrona, eu levava minha esposa numa cadeira de rodas para o banheiro, para me banhar ela, porque teve uma época que eu tinha que banhar ela.
E aí passou 4 dias, outro cara mandou uma mensagem e falou: palhaço vendido do inferno, parou de fazer vídeo. E aí, para essa pessoa, eu me lembro que eu respondi, eu falei: me diga, mostra o comprovante do Pix. Aí ele: não estou entendendo. Eu falei: quanto foi que você me pagou para gravar vídeo? Porque se você está me cobrando, é porque eu devo estar te devendo alguma coisa. Então, quando a gente vê, eu estou falando isso, um desabafo, porque quando a gente vê o Marcelo Roque numa situação como essa, e a gente vê inscritos mandando mensagem: vamos para cima. E aí, se o Marcelo Roque perder o processo? As pessoas que nos acompanham e que dizem que entendem que esse trabalho é importante, irão ajudar a pagar a multa? Porque hoje mesmo, né? Hoje mesmo eu recebi mensagem de gente dizendo: não pare com esses vídeos. Mas você que entende que esse trabalho é importante, você apoia ele? Nós colocamos um livro à venda tem quase um ano. Você já comprou o livro para apoiar, né? Aí a pessoa diz: mas eu não tenho dinheiro para comprar. Mas primeiro que o livro tem um ano que foi lançado. Segundo, que quando a pessoa era serva de falsos pastores, ela comprava 2, 3 livros que não ia ajudar ela em nada. E às vezes até mais. E às vezes até mais. Se foi um obreiro, muitas das vezes ele comprou até 10 livros, ali obrigado. Só desculpa te interromper, essa questão é o seguinte, olha, eu falei para você, eu tô aqui, eu falei para você que eu estava sentindo muita dor, aliás, estou sentindo muita dor, estou com efeito de remédio. Se eu mostrar para vocês como que tá a minha perna aqui, o que eu estou usando na perna, as pessoas vão se assustar. Eu coloquei pouco conteúdo essa semana, não tive condições. Desde sexta-feira, eu tô com o material pronto, eu tô com a capinha do vídeo pronto, mas eu tô sentindo muita dor, muita dor, muita dor mesmo. E eu falei para você, minutos antes da nossa live, que eu tô tomando remédio, eu tava com dor. E as pessoas cobram quando a gente não grava vídeos. Não cobram. As pessoas cobram muito, não sei o que e tudo. Inclusive, tem uma pessoa falando aí que eu vivo aqui nos Estados Unidos com dinheiro da Universal. A pessoa está mandando aí que eu vivo com o dinheiro da Universal, quando eu estou na praia, eu estou desfrutando do dinheiro da Universal e tudo. Aí você vê a mentalidade das pessoas. Eu tenho conteúdo aqui, eu sei de coisas, mesmo eu não sendo pastor, nunca fui pastor da Universal, mas eu tenho coisas que, se eu falar, quebra a internet. Eu tenho coisas para falar do Macedo, da família do Macedo, de outros bispos, coisas para falar da instituição, que, se eu falar, a internet quebra. Amanhã está em tudo quanto é mídia o que eu tenho para falar e o que eu sei. Mas por que você não fala, então, Ricardo? Porque eu não posso falar. Eu preciso ter materialidade, eu preciso ter documento, eu não posso simplesmente vir aqui falar, porque se o processo vir, quantos são as pessoas que vão me ajudar? Quantos outros youtubers vão fechar comigo e vão ali? Não, Ricardo, nós estamos aqui para te apoiar. Meu canal tem 1 milhão de inscritos, tem 500 mil de inscritos. Quantos advogados vai pegar essa causa de graça e vai lutar junto comigo? Quantos são os inscritos que vão me apoiar se vir uma medida judicial e o meu canal cair? Se vir para tirar o meu patrimônio, o pouco que eu tenho, vão lá, não, vão processar esse camarada aí e vamos tirar aí 50 mil dele, 100 mil, dependendo do assunto, isso pode ser até uma indenização milionária. Então, eu não posso falar. Vamos deixar a galera curiosa, Ricardo?
uma coisa que a gente nunca falou. Eu não sei se tu te lembra daquele assunto que o jornalista, que a gente também não vai falar o nome, ele tem investigado aquela situação, quando o Macedo morrer, provavelmente vai aparecer. Meu Deus do Acho que céu. você está lembrando do que eu estou falando. Sim, sim. São coisas que, se a pessoa que assiste a gente souber, cai para trás. Cai para trás. Cai para trás. Então, a gente aqui é a parte mais frágil. E mesmo assim, temos, de alguma forma, tentado ajudar. Antes da gente começar, eu pedi aqui no. E essa live que a gente está fazendo, eu te agradeço, Ricardo, apesar das dores que você está sentindo, é muito importante você estar aqui com a gente, porque o Marcelo Roque não pediu para a gente fazer essa live. Quando eu fiquei sabendo do que estava acontecendo, eu corri atrás das informações, estamos aqui nos solidarizando com ele, e creio que muitas outras pessoas vão se solidarizar. Eu já peço para as pessoas que estão nos assistindo para ir se preparando, porque se o Marcelo Roque for condenado, tiver que pagar essa indenização de 16 mil, a gente vai fazer uma vaquinha, vamos juntar esse dinheiro, vamos pagar essa multa e vamos continuar com o nosso trabalho. E aí eu mandei uma mensagem aqui no grupo, né, de WhatsApp, inclusive eu queria dizer para vocês que em breve a gente vai fazer outro WhatsApp. Eu até tirei o número que eu tenho do canal, porque quando eu comecei o canal, esse número foi um amigo que me deu, ele tinha um chip lá que ele não usava. Só que esse amigo está de viagem marcada para o Canadá, e aí ele está querendo acabar com os números. Aí eu vou providenciar outro e na próxima semana a gente vai avisar. Então, olha só, algumas pessoas mandaram mensagem de carinho, eu separei duas para mostrar. Alexandro, e eu gostaria... Só um minuto. Fala, meu amigo Marcelo Roque. Eu me chamo Alexandro e eu gostaria de agradecer a você por esse canal, por esse trabalho que você tem feito aí, meu amigo. Pois foi através desse canal onde você denuncia os falsos profetas, onde você denuncia o sistema religioso covarde, que tem abusado de muitos por aí. Foi através desse trabalho que eu consegui me libertar. Foi através desse trabalho e dessas denúncias que eu consegui hoje se ver livre desse sistema e pude conhecer o verdadeiro evangelho. Então, meu agradecimento, meu muito obrigado e que você continue com esse trabalho. Não para, não. Boa tarde, bom dia, boa noite aos companheiros dos canais de divulgação e denúncia. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente o meu companheiro Marcelo Roque. Foi através dos vídeos contundentes, das denúncias do Marcelo Roque, do companheiro Davi Vieira, que eu, particularmente, pude abrir os olhos. Eu não fazendo nenhuma alusão, nem puxando a brasa para a sardinha dos senhores, tentando dizer que vocês são os melhores, nada disso. Mas um reconhecimento a vocês que me despertaram. Vocês abriram meus olhos. Eu era cego. Eu era verdadeiramente um cara religioso. Passei a acompanhar as denúncias e pude deixar a verdade dos fatos me convencerem que contra fatos não tem argumento. As escamas caíram. Já fazem 3 anos. Show de bola. Agora, Ricardo, tu percebeu que o primeiro áudio a pessoa fala, não para não. É. Não para não. Não para não, vão em frente, vão em frente. Ó, assim, eu enxergo essas mensagens de incentivo, assim, é bom. É bom, é gostoso ouvir que tem pessoas que estão nos apoiando, tudo. Eu fiquei aí uns quase 20 dias, né, sem poder gravar vídeo, sem poder estar trabalhando no YouTube, no meu canal, e eu vi que muitas pessoas estavam mandando. Cadê o Ricardo? Ricardo, não para, não para. Continua, continua, não para. Não, precisamos do teu trabalho. Então, é um trabalho muito importante. O Marcelo está aí perto de chegar aos 70 mil inscritos, é isso mesmo, né? Isso. Perto de 70 mil inscritos, um canal que tem uma relevância muito grande. O canal do Marcelo tem uma importância, tem uma peculiaridade singular, é o seguinte:
Os relatos que o Marcelo Roque coloca vem de 99% vem lá de dentro da instituição. São e-mails, são mensagens que ele recebe pelo WhatsApp, por e-mail, de pastores, esposas de pastores, lá de dentro, que vive os bastidores da instituição. Então, não é algo assim, o Marcelo não pega uma historinha para falar. Ele relata. Né? É diferente, tem tipo, no meu essa canal, particularidade. Eu só recebo depoimento de quem já saiu. O dele é só depoimento de quem ainda não saiu. Gente que está lá dentro, pedindo socorro. E aí vamos entrar nesse assunto aqui para a gente já entender o que está acontecendo. Esse processo, pessoal, ele está correndo na segunda vara do Juizado Especial da Comarca de Campinas. O número do processo é esse que está aí, é um número bem comprido, 1030 74 79 32 02 28 26 01 14. Creio que disse certo. A esposa de pastor que está processando o Marcelo Roque é aqui, ó. A gente vai compartilhar as informações porque é um processo público. Bianca Stephanie de Souza. Tem um sobrenome que agora que eu estou percebendo que eu não botei. Bianca Stephanie de Souza Eskenazi é o nome da esposa. E o nome da pessoa que ela está processando está aqui, Marcelo Antônio Roque. E o mais curioso, que a gente já vai entrar no segundo slide, Ricardo, que eu queria compartilhar com você, é o seguinte, olha só, no primeiro slide, o processo está na comarca de Campinas, em São Paulo. Só que o Marcelo Roque, ele não mora em Campinas. O Marcelo Roque mora no sul, né? Ele não mora no sudeste. Ele não mora na cidade de Campinas. Se não me engano, é Criciúma, né? É Criciúma ele é do estado de Santa Catarina, se eu não me engano, ele é de Criciúma mesmo. Então, e aí já entra a questão aqui, ó, do artigo 46 do Código Penal, Código de Processo Penal. Diz assim, ó, portanto, requer o autor, né? Aqui já é uma petição do advogado de defesa no processo, eu peguei lá o processo, ele diz, ó, portanto, requer o autor o reconhecimento da incompetência relativa de ser juízo para julgar a ação de acordo com o disposto do artigo 46 do Código de Processo Penal e, consequentemente, a extinção do feito sem julgamento do mérito. Todavia, caso Vossa Excelência, por conta de algum entendimento divergente da normativa expressa, exprole a preliminar, o réu apresentará aqui as razões de sua contestação. Então, o que o advogado está querendo dizer aqui é que ele está pedindo para o juiz não aceitar o processo, porque, segundo o Código de Processo Penal, essa comarca ela não tem a prerrogativa de julgar essa causa. Se o Marcelo Roque é o réu e mora em Criciúma, esse processo tem que ser aberto lá. Mas o advogado deixa aberto que, caso o juiz entenda que ele tem essa competência, que ele tenha todas as condições de se defender. Então, aí, Ricardo, a gente já vê que o processo já começou errado, né? Já começou errado. Eu me lembrei agora essa questão de competência de jurisdição, né? Você vê, a gente tem o caso aí, não tratando de política, mas você vê a questão da Lava Jato, essa questão de anular a competência, se podia julgar, se não podia, se tinha que ser aqui lá, mudou todo o rumo da Lava Jato. Outra coisa que eu me lembrei agora foi a questão que passou hoje o doutor Nathan Silva, que foi bispo da Universal, que sofreu
se eu não me engano, 82 ou 84 processos na justiça quase todos os estados brasileiros abriram um processo contra ele. Então, parece que já é uma forma já de dificultar o trabalho, dificultar a defesa, né? Eles já partem para cima de uma forma injusta, no meu ponto de vista. É um abuso jurídico, né? É uma forma de intimidar, de calar. Mas o exemplo do Natan foi um exemplo muito bom, porque mostrou que, embora a instituição tenha muita influência, o Poder Judiciário não está de joelho para eles, não. Sim. E aí, Ricardo, vamos entrar na seguinte questão. O processo está na Justiça Comum, então o advogado que entrou com o processo não precisou pagar nenhuma taxa. Mas existe a questão do advogado, dos honorários, né? Sim, não vai trabalhar só de graça, né? Exatamente. O Código de Ética da OAB diz que essa negociata ela é uma negociata singular e privada. Então, a gente não tem como saber. Mas entra a questão, né? Porque eu até destaquei aí um texto de Malaquias. Eu não concordo com o texto no sentido de dar dízimo, mas a igreja concorda, a instituição concorda, e aí diz, trazer todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, o dízimo é para manter a igreja, a instituição. E aí a gente pensa o seguinte, é uma esposa de pastor e, portanto, não tem salário, porque na instituição universal quem recebe o salário é o marido. Esposas não recebem salário. As esposas que recebem salário, mas não é um salário registrado, são as esposas que trabalham na administração. Elas recebem salário porque elas vão ficar mais tempo dentro da instituição, então precisam de dinheiro para arcar com a limpeza da casa, com a roupa do marido, então normalmente vão precisar de outra pessoa para fazer isso. Então elas recebem um salário da instituição, até o que eu sei é isso, na época que eu era pastor era assim. Ela não recebe, quem recebe é o pastor. O salário do pastor é oriundo de dízimos e ofertas. E a gente acende esse alerta, quem é que está pagando esses advogados? Porque não tem outra explicação. O advogado está recebendo dinheiro de dízimos e ofertas. E aí a gente pergunta, né, para quem está nos assistindo, você que é da Universal, que leva o seu dízimo com muito suor, que tira o dinheiro, às vezes, que é para comprar um bujão de gás, mas você quer manter o dízimo direitinho. Você concorda que esse dinheiro seja usado para pagar advogado, para processar pessoas que saíram da instituição ou que fizeram algum vídeo contra a instituição? Você, Ricardo, imagine que você levou 1 milhão de dízimo, e aí o bispo diz que esse 1 milhão vai ser para ganhar alma. Ele pega esse dinheiro e bota no bolso do advogado. Como é que você se sentiria? Eu me sentiria, hoje, eu me sinto enganado, porque eu dei muita grana. Eu dei muita grana. Para quem não sabe, foi aí perto de 2 milhões de reais. E hoje que eu estou aqui do lado de fora, eu sei que o dinheiro é usado para pagar escritórios de advocacia caríssimos, os melhores do Brasil, e são usados, né, nas suas defesas e nos seus ataques. Porque a instituição universal, ela prega aí o dízimo, bate muito em cima do dízimo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eles chamam o templo deles de casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Daí o seguinte, a gente vê isso com indignação, porque o dinheiro é feito para pagar advogados, pagar profissionais que especializados em redes sociais, internet, tudo, para ficar, imagina, você sabia, Palhaço Cristão, que existe pessoas que são pagas com dinheiro de dízimos e oferta para assistir os seus vídeos,
para assistir os meus vídeos e para qualquer irregularidade ou qualquer coisa que eles acham que possa desabonar a conduta e a boa-fé deles, eles vão lá, essas pessoas são pagas, eles usam recursos para derrubar nossos canais, ou até mesmo para nos processar. Não é justo. Com certeza. Se era para manter a instituição, para que não falte alimento na casa do Senhor, por que então tá se cuidando para que se não falte o alimento na prateleira do advogado? Aí entra a questão que eu já imagino que vai ser passada para o fiel. Esses advogados estão trabalhando para calar pessoas que dificultam o trabalho da instituição e, consequentemente, dificultam o ganhar almas. Mas aí, uma afirmação como essa já contradiz com outro argumento que é usado. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Cristo. Então, é dito que ninguém vai poder impedir o trabalho da igreja. Então, se eu acredito que ninguém pode me impedir, por que eu vou pegar um dinheiro tão sagrado, que é oriundo do suor de muitos brasileiros? A gente tem aí, viu, um crescimento enorme do subemprego, as pessoas espalhadas pelas ruas, pelos centros da cidade, vendendo celulares piratas, carregadores piratas, cabo USB pirata, brinquedos da China, roupas falsificadas, bonés falsificados, tênis falsificados. Essas pessoas vão para a rua, para os grandes centros, passam o dia todo pegando sol quente, em barracas, lonas, aquele dinheirinho tão suado, Ricardo. E aí, quando chega no domingo, a pessoa separa 10%, leva para a instituição, e a instituição simplesmente bota no bolso de advogados para processar. E aí entra, Ricardo, o próximo slide que eu queria compartilhar. Porque quem está processando é a esposa, Bianca Eskenazi. Eu posso falar o nome dela aqui porque o processo é público, tá bom? Bianca Eskenazi está processando Marcelo Roque. E aí eu fiquei com muita dúvida, Ricardo. Queria muito saber a tua opinião e queria que os inscritos falassem qual é a opinião. A esposa está sozinha, decidiu processar, ou a IURD está por trás? Renato Cardoso e Cristiane Cardoso, na sua opinião, Ricardo, estão sabendo desse processo? PC, eu tenho... A minha opinião é que o seguinte, eu acredito que a instituição não está por trás desse processo, a instituição em si, mas talvez uma questão aí de desobediência, tudo por causa do motivo do processo. Daqui a pouco nós vamos tratar o motivo do processo. Porque o motivo do processo em questão poderia estar aí manchando a identidade ideológica da instituição. Eu acredito que possa estar acontecendo, não estou afirmando que é ou que não é, a minha opinião somente, uma questão aí de desobediência hierárquica. Talvez essa esposa possa ter precipitado em querer estar processando. Não sei se Renato e a Cristiane e outros líderes da instituição estão sabendo disso, está sabendo disso, não sei. Acredito que agora, após essa live, eles vão ficar sabendo tanto do processo e o motivo do processo. Então, as pessoas... A minha opinião é que não sabe. Muitas outras pessoas podem achar que a instituição sabe, tem o apoio deles. Mas eu quero saber, os próximos dias, se tiver uma manifestação pública deles, nós vamos saber
se sim ou não. Eu, particularmente, acredito que não sabe. A Elisiane Marzani está dizendo, mas o que ela alega no processo? Segura aí que já já a gente vai mostrar pedaços do processo, repetindo, o processo é público. Eu tive acesso a tanto a alegação do réu, a defesa do réu, como a acusação. A gente vai compartilhar trechos do processo daqui a pouco. Mas veja bem, Ricardo, na minha época de pastor, nós tínhamos um terror da direção da igreja enorme. Você sabe o que é medo? Eu acho que você sabe o que é isso. Muito medo. Eu me lembro, não sei se as pessoas que estão assistindo conhecem, um bispo chamado Marcelo Valente. Esse bispo, ele botava um terror geral. E aí o que foi que aconteceu? Um pastor solteiro, estava com o sapato já com furo debaixo do pé, e aí numa bela segunda-feira ele decidiu ir no centro da cidade comprar um sapato. Aí ele fechou a igreja e foi no centro comprar um sapato. O regional passou na frente e viu a igreja fechada. Aí o regional ligou para o Marcelo Valente, o bispo. Ó, bispo, eu passei aqui, tá fechada a igreja, esse pastor não me avisou. Aí o que foi que aconteceu? Teve a reunião de pastor na quinta-feira. Quando foi quinta-feira, o Marcelo Valente mandou levantar esse pastor, pastor Cleilson, o nome dele era Cleilson, e falou assim, ó, você está fora. Quem mandou você fechar a igreja? Você está fora. E aí já mandou ele sair da sala e mandou ele assinar e expulsou ele. Quer dizer, olha o terror. Na época eu era pastor solteiro também. Olha o terror que se vivia. Então, não se fazia nada sem a autorização da igreja. PC, e eu vi caso, eu presenciei caso, um pastor, a esposa estava grávida, a esposa tinha aquele hospital da Universal antes, ali em Santo Amaro, eu esqueci o nome, tudo pequena cirurgia, parto, era feito lá, eu não lembro o nome, E eu cheguei a levar essa esposa para fazer ultrassom lá, exames, tudo. Esse pastor era muito meu amigo, ele não tinha carro, na época na instituição poucos tinham carro, e eu acompanhei a parte do pré-natal ali junto e tal. E eu lembro que a esposa passou mal já para ter já nas dores do parto, no domingo na madrugada. Então, uma obreira de São José dos Campos levou a esposa para o hospital para ganhar o neném. E o pastor ficou. O pastor fez a reunião principal, domingo, 8 horas da manhã, depois, como de costume, fez a reunião com os obreiros e com os grupos. Ele deixa o auxiliar, o segundo dele, fazer a reunião das 10, né, que já era o auxiliar que fazia mesmo as das 10, e ele foi para São Paulo para ver a esposa e a filha que tinha acabado de nascer. Um bispo que você conheceu ele, que acho que já não é bispo mais da instituição, o Luiz Cláudio, tirou o pastor, tirou o camarada da obra só por ter saído e ir ao hospital em São Paulo visitar a esposa que tinha acabado de dar luz e conhecer a sua própria filha. Isso daí é o nível de terror que eles colocam nos homens. Realmente o pastor foi taxado como desertor, tudo, e assim, coisas desse tipo. Então, dentro da instituição, pastor não faz nada. Me perdoe você, me perdoe todo mundo. São proibidos de dar um peido sem a autorização do bispo. E você está falando aí,
eu estou aqui no meu computador tentando procurar para compartilhar algo com as pessoas que eu não sei se eu já falei alguma vez, mas eu queria muito compartilhar uma foto que eu tenho aqui e a gente vê, quem diria, né? Uma igreja que realmente se privasse pelo amor, a ética, a moral e o respeito, e iria liberar esse pastor na hora. Não, vai lá, deixa o auxiliar fazer. Poxa, a mulher do cara pode morrer, a criança vai nascer, e o pai não tem esse direito. Eu ia compartilhar a foto aqui da minha filha, o dia que a minha filha nasceu. Eu tenho aqui no computador, foi uma cesárea, né? E aí eu tenho, mas como está numa pasta com... Achei. Olha só Não, que maravilha. e só para concluir isso daí, antes de você colocar a foto, não foi perguntado para os obreiros. Falou que ele domingo ele não fez a reunião. E tem pastor, inclusive um que é deputado, fez esse projeto de lei que tramitou esses dias, o pastor Roberto de Jesus, sabia que o pastor fez a reunião. E ele foi acusado de ter abandonado a principal reunião de domingo. Pasmem. E faltou homens, eu acho, na minha opinião, dentro da instituição, falta homens de coragem para chegar nos seus líderes e falar que as coisas não estão certas. Isso não está certo, isso não tem humanidade nenhuma. Mas, né? Olha só, minha bebê. Esse aqui foi o parto da minha bebê. 2013. 2013. Uma coisa que as pessoas não sabem. Quem tirou essa foto não fui eu. Você não Quem tirou pôde essa ir. foto foi a minha tia. Você não pôde ir. Porque a minha filha nasceu numa quinta-feira. Exatamente. A minha filha nasceu numa quinta-feira. Pode ver aí, eu não, quer dizer, foi em janeiro de 2013, quinta-feira. E o regional, ele falou para mim assim, ó, malandro, vai ter reunião de pastor. E você vai para a reunião. Depois da reunião, você vai para o hospital. Então, quando eu cheguei no hospital, a minha filha já tinha nascido. Então, você vê o terror psicológico pelos quais nós vivíamos. Ao ponto do pai. Eu não sei se eu já tinha falado isso no canal, do pastor não ter o direito de acompanhar o nascimento, porque você sabe, né? Eles É não importante. aceitam. E mais, uma reunião com 200 pastores, que a minha falta não ia fazer nenhuma diferença. Não ia mudar nada. Só a mesma coisa de sempre. Teve um pastor que ele estava com uma crise de soluço, porque rompeu o músculo que a gente tem no abdômen, o diafragma. Rompeu o diafragma dele. Quando você tem um rompimento do diafragma, você não para de soluçar. Esse pastor foi levado para fazer o exame, para ver o que está acontecendo, e não, tem que internar esse cara e operar esse cara. E você acredita que o titular foi lá pedir para o hospital, para o médico liberar o pastor que estava internado em recuperação para assistir a reunião de pastor? Para fazer a cirurgia depois. Não, o cara já tinha feito a cirurgia. O cara tinha feito a cirurgia e estava em recuperação, ainda estava no hospital, ainda requeria cuidados. O pastor foi lá, eu levei o pastor no hospital, o pastor foi lá pedir para o médico deixar o pastor assistir a reunião e depois voltar para o hospital. Olha só o cabimento do... E o mais interessante é o seguinte, por que nós estamos falando sobre esse terror? Porque agora quem manda no país é o Renato Cardoso e a Cristiane Cardoso. Eu diria que a Cristiane manda muito mais.
Eu também. Mas não vamos entrar nesse detalhe hoje. Então, o que eu queria chegar à conclusão? Se essa esposa está processando Marcelo sem o aval da igreja, se essa esposa tomou essa atitude de fazer isso sem a instituição universal saber, só nos leva a uma coisa: o Renato e a Cristiane Cardoso definitivamente perderam o controle da instituição. É só isso que nos resta pensar. Tá com a Porque mão na minha frouxa, época... tá com a mão leve. Porque na minha época, nem no parto da minha filha eu pude ir. Você já citou outros exemplos. O pastor foi tirado às pressas do hospital, feito a cirurgia para ir para a reunião, porque tudo era controlado. E agora, como é que tá? Eu queria perguntar para Cristiane Cardoso, para o Renato, virou bagunça? É uma boa pergunta. A esposa pode vir processar sem falar com ninguém, pedir 16 mil reais. 16 mil. A questão é muito embolado quando as pessoas, que eu peço para as pessoas segurar aí, para quando as pessoas souberem o porquê do processo, aí que vai ter muito mais questionamento, muito mais dúvida. Ô Tem Renato, outra coisa, Ricardo. tu tá nessa ou não tá? Eu não sei se tu leu todos os slides que eu mandei, mas no processo ela está pedindo dinheiro do vídeo do YouTube. Sim. Além dos 16 mil, pasmem, choquem, ela está querendo também quanto que o Marcelo Roque ganhou naquele vídeo. Vai mudar a vida dela. Ela quer o dinheiro. Ela quer o dinheiro do vídeo. A monetização que o YouTube pagou pro Marcelo por aquele vídeo, ela quer para ela, para você ver, né? É como fosse. Não quer deixar nenhuma unha, né? Não quer deixar nenhuma unha pro Marcelo. Exatamente. Olha só, vamos pular para frente. Aquele que é da instituição, ele pode ter a ótica o seguinte: estão perseguindo a igreja está revidando, né? É lícito. Mas isso vai muito contra o que eles mesmos ensinam. Olha só, eu tenho esse livro aqui em casa, As 50 Dicas para Blindar a Fé. Esse livro é bem pequenininho, é um livro de bolso, foi escrito por Edir Macedo e foi lançado em 2012. A dica 29 do livro, olha só, pessoal, o que fala? A dica 29 diz: abençoe seus inimigos, abençoai os que vos perseguem e não amaldiçoeis. Ele está usando o texto de Romanos 12. Aí ele diz: nunca se esqueça de que nossa luta não é contra as pessoas, mas a favor delas. Então ele diz para não perseguir. E o processo não seria perseguição? Não é processar, a não ser que a igreja não sabe, né? A não ser que o Macedo não está sabendo do processo. É uma boa pergunta. Outra boa pergunta. PC, tem uma frase que é difícil quem foi uma pessoa que foi um oficial da Universal. Quando eu digo um oficial, é um bispo, um pastor, um obreiro, uma esposa de pastor, um auxiliar, um evangelista, um jovem, Caleb, tudo, um oficial lá. Uma frase assim, que o justo não se justifica. Quem não ouviu essa frase dentro da Universal? Quantas vezes eu ouvi, eu tive empresa, e sabe que empresa uma hora está processando uma pessoa, outra hora está sendo processado, ou quem nunca teve uma demanda na justiça? Eu tive uma demanda na justiça que o pastor falou assim: pegue o valor que você que vai abrir o processo, que você vai gastar com o advogado, e põe aqui no altar. A tua demanda tem que ser com Deus.
O justo não se justifica. Você não acredita que você está certo nesse processo? Eu falei, sim, acredito. Eu falei, então, ele falou assim, mas então põe aqui no altar para você ver, eles usam até esses momentos para fazer você te Mas fragilizar. quando o Macedo foi preso, nesse livro que eu tenho aqui, O Bispo, de 2007, ele disse que pagou 500 milhões de dólares. Na 500 época, mil dólares. 500 500 mil mil dólares. dólares, né? E na época, o advogado que ele contratou já era um ex-ministro do Supremo. O Quer Sérgio dizer, Tomás Bastos, não é isso? ele não, eu Tomás não lembro, Bastos. Acho que é o ele não, Tomás Bastos. ele não contratou advogado minha boca, não. Não. Era Ele não, conceituado o maior jurista do Brasil naquela época. ele não chamou anjo, não, para tirar ele da cadeia. O justo justifica. Eu vou ficar aqui, aconteça o que acontecer. Exatamente. E aí a gente lembra, eu faço questão de lembrar do chute na Santa, que aconteceu através do bispo Sérgio von Helder, que na época era bispo da Universal, um bispo conceituado, estava na Bahia, e hoje não é mais bispo da Universal. Isso aconteceu em 95. E por causa desse chute na Santa, houve muito problema, a igreja foi processada, diversos fiéis da Igreja Católica, porque o fiel da Universal, ele pode dizer, é justo a igreja processar, já que ele está difamando a igreja. Ele difamou a esposa, então é justo. Mas espera lá, olha só como é 2 pesos e 2 medidas. Quando von Helder chutou a Santa, em 95, muitos católicos decidiram processar a instituição. E aí, 4 anos depois, em 1999, para zombar dos processos, o sobrinho do Edir Macedo, né, lançou, que é o Marcelo Crivella, que já foi prefeito do Rio, ele lançou a música chamada Um Chute na Heresia. Isso foi em 1999. Um trecho da música, olha só, Ricardo, abre aspas. Na minha vida dei um chute na heresia. Houve tanta gritaria de quem ama a idolatria. Eu lhe respeito, meu irmão, não quero briga. Ele está falando para os católicos. Se ela é Deus, quer dizer, ele está falando da Nossa Senhora de Aparecida. Se ela é Deus, ela mesmo me castiga. Olha só. Aí ele continua, que eu não coloquei. Por que mover processo na justiça? Se ela é Deus, ela mesmo Me castiga. Quer dizer, ele está dizendo para os católicos não processar a Universal. Se ela é Deus, ela mesmo me castiga. Então, se eles acreditassem nisso, não processariam o Marcelo. Oh, meu Deus, Marcelo está na mão de Deus e é Deus que vai fazer o que tem que fazer. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam em nada do que eles pregam, porque se eles acreditassem, eles viviam o que eles pregam, o que eles dizem. E é o contrário. Teve uma frase, eu estou querendo me lembrar ela. Toda injustiça, olha só, uma frase do homem daqui, o Clodomir, toda injustiça é permitida por Deus para que seja separado os justos. Poxa, conforme como que você vê, quando é para eles, né? Como que é para eles? Eu lembro que eu era obreiro ainda, essa frase foi compartilhada muito. E Deus não permite injustiça para separar quem é justo e quem não é. A injustiça acontece por causa do ser humano, é o próprio ser humano, não tem Deus na história disso. Deus permitiu o Marcelo, as palavras do Marcelo foi injusto contra essa esposa está sendo injusta com o Marcelo, porque o Marcelo falou algo a respeito dela. Então, ela está sendo injusta pela ótica da Universal de processar o Marcelo. Não tem nada a ver coisa com outra. Eles gostam de trabalhar com esses jargões para benefício próprio, né? Você vê o obreiro
O pastor, quando era injustiçado, ele ficava só no sim, senhor, não, senhor. Essa esposa, na instituição, eu tenho certeza, eu posso garantir que ela é desse sim, senhor, não, senhor. Lá dentro, para os seus líderes mais próximos. Por que não fez o que fez contigo? Por que o bispo não disse, minha filha, você vai pagar quanto para o advogado? Ah, ele pediu 3 mil. Pega esse 3 mil e bota no altar. E faz uma oração. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. E aí, para quem está muito curioso, nós vamos começar a entrar no trecho do processo agora. Eu peguei um trecho da defesa, tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco da acusação. Trecho de defesa. Aqui o advogado do Marcelo Roque diz: ocorre que a própria autora informa que em nenhum momento o réu a identificou como sendo a pessoa citada no vídeo. O nome da autora não foi sequer citado. A autora parte de uma suposição de que o réu estaria falando dela, devido ao contexto. Mas devemos lembrar que o fato menciona uma, abre aspas, esposa de pastor da Igreja Universal, fecha aspas. Em todos os estados do sul do Brasil, a Universal tem alguns milhares de pastores casados. E não há no vídeo nada que individualize a pessoa, no caso, mencionada como sendo autora. Então, antes de você entrar, Ricardo, deixa eu só explicar para as pessoas. O Marcelo fez um vídeo. O nome da esposa que está processando o Marcelo é Bianca. O Marcelo fez um vídeo falando sobre uma esposa de pastor que teria cometido um aborto, porque esse aborto teria sido, essa gravidez teria sido por ocorrência de um adultério. Então, no vídeo, o Marcelo diz, olha, o nome da esposa está aqui. Eu até tenho o vídeo aqui, mas acabei não dando tempo de editar o pedaço, porque ele é muito grande, eu ia botar só o pedaço em que ele fala assim, o nome da esposa está aqui. Mas eu não vou falar o nome dela porque é grave. Então, ele não chega a falar o nome dela. Inclusive, olha só, eu já vou compartilhar aqui, que a gente vai, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse slide. Olha o título, esposa de pastor faz aborto por não saber quem é o pai. Você observa, Ricardo, que tem uma interrogação, né? Quer dizer, não é uma afirmação. Ele está falando sobre uma esposa de pastor no Rio Grande do Sul que teria feito um aborto porque não sabia quem era o pai do filho. E aí essa esposa se identificou. Meio que a carapuça serviu. Ela assistiu o vídeo e disse, está falando de mim. Né? E como o próprio advogado diz na defesa, a própria autora informa que em nenhum momento o réu identificou-a como sendo citada no vídeo. O nome da autora não foi citado. Quer dizer, ela cismou que ele estava falando dela e moveu um processo pedindo uma indenização de 16 mil reais. Sem saber, sem ele ter falado o nome. Agora a pessoa que está assistindo está entendendo a situação, né? Ó, pensa bem. Provavelmente, se é o caso, vamos deixar claro, o marido provavelmente, sendo um pastor da Universal, ele é vasectomizado. A pessoa, se realmente aconteceu isso, ela teve um caso extraconjugal, que, segundo a instituição, é imperdoável. A questão
do aborto também é algo que, segundo a lei brasileira, também é algo, em alguns casos muito restritos, é um crime. Isso traz muitos questionamentos, porque é o seguinte, já começa por uma coisa, os pastores, segundo a direção da igreja, da instituição, eles são proibidos de assistir os nossos vídeos, assistir as nossas lives, seguir os nossos conteúdos. Então ela já começou desobedecendo Renato e Cristiane. Porque para ela saber que o vídeo Para existia... ela saber, já teve um... Como assim? E ela se vestiu dessa carapuça assim, tão facilmente, a ponto tá falando de mim, da minha pessoa. Não, sou eu. Então, quer dizer, ela tá confessando. Na minha opinião, o meu canal é Segunda Opinião Ricardo Costa. Então, na minha opinião, ela assumiu como uma cristã, ela está assumindo que praticou o aborto. Exatamente. Moralmente, a maior parte da sociedade não concorda com isso. A maior parte da sociedade, cada um tem o seu juízo de valor, cada um tem o seu questionamento. Ela, como uma cristã, uma esposa de pastor, ela processando, ela estaria assumindo a autoria, vestindo a carapuça? O fato ocorreu ou não ocorreu? Aí tem tanto questionamento agora, daqui para frente, que assim é de se pasmar, né? Vamos ler outro trecho da defesa que diz assim: o réu não generalizou, dizendo que toda esposa de pastor... lê aí para mim, Ricardo, esse pedaço que está ruim aqui. O réu não generalizou, dizendo que a esposa de pastor é abortista ou adúltera. E também não individualizou. Revelando a identidade de quem supostamente praticou o crime de aborto na denúncia veiculada. Fez uma exposição crítica citando fatos sem mencionar sua autoria. Como pode a autora entender que ela é a pessoa mencionada se ela afirma que nunca praticou o fato denunciado no vídeo? É uma boa questão aí que o advogado levanta, né? E se seu nome não foi citado, nem suas características físicas? Como ela assistiu o vídeo e disse sou eu? São questões que o advogado levanta na defesa do réu. E aí, Ricardo, eu pesquisei na internet, né, o nome, o sobrenome, porque no vídeo o Marcelo fala Eskenazi. Ele não fala o nome da esposa, mas fala um sobrenome que seria Eskenazi. Eu pesquisei na internet e olha só quantos Eskenazes eu achei. Eu peguei só um pouco. Tinham muitos. Então você percebe que o nome Eskenazi, ele não é um nome... não é um nome comum. Não, pelo contrário, é um nome incomum, né? Não, é um nome comum, mas assim, eu falei ao contrário. Muita gente tem esse sobrenome. Eu encontrei muita gente, ó. Clarice Eskenazi, Guilherme Eskenazi, mano. Então... seria um nome diferente, mas isso. É um nome que tem muitos. E a esposa se identificou. Ele tá falando de mim. E aí a gente pula para o próximo slide, porque aqui é bacana, porque o advogado, a advogada, esses prints, inclusive eu tirei do processo, ela levanta duas hipóteses aqui, ó. Ela tirou um print no exato momento, esse print da esquerda, clique em Saiba Mais, no exato momento em que está rodando uma propaganda do YouTube em cima do vídeo. E do lado direito, ela tirou um print mostrando o Ricardo divulgando o link de afiliado. E aí ela acusa, né? A acusação diz que ele ganhou dinheiro num vídeo monetizado de difamação, segundo o texto de acusação. E mais para frente, ela pede, né?
Vamos ler agora o que ela pede. A acusação. O notificante irá deletar definitivamente. É isso que ela pede no processo, que o vídeo seja deletado definitivamente da plataforma. O segundo, o notificante irá realizar uma retratação pública. Ela quer que ele grave um vídeo pedindo desculpas. Aquilo que aconteceu com o Alfredo. Terceiro, o notificado irá indicar a suposta denunciante para que as devidas imputações também sejam realizadas. Olha só que curioso. Na terceira, olha só, Ricardo. O notificado irá indicar a suposta denunciante para que as devidas imputações também sejam realizadas. Quer dizer, ela está dizendo que não é ela, mas ela quer saber quem é. Ela quer saber quem é. Ela está dizendo, não sou eu, mas ela quer que o juiz obrigue o Marcelo a dizer quem é. Não está meio contraditório isso? Por quê? Nós trabalhamos como jornalistas independentes, querendo ou não, tem um trecho da Constituição que nos dá a liberdade de fazer esse trabalho que a gente faz. E tem um inciso, tem algo, uma lei, sou especialista na área jurídica, que nos garante esse direito. E todo jornalista tem o direito de preservar a sua fonte. Tem o direito de preservar a sua fonte. Sigilo de fonte. Muito obrigado, Mauro Sérgio, que escreveu aí no comentário. Então, o que ela está pedindo é um absurdo. Se ela está falando que não é ela, por que ela processou? Segundo, se ela processou, por que ela quer saber quem foi a pessoa? E ela diz, né, olha só, para que as devidas imputações também sejam realizadas a ela. Ela quer que ela está dizendo assim, não fui eu, mas eu quero saber quem foi a esposa para que ela seja punida. Olha só, ela quer que a pessoa seja punida. Antes da gente ir para o próximo slide... Ela quer que a esposa de pastor que passou por isso seja punida. É isso que eu entendi? É o que eu estou entendendo. A imputação ela está mostrando isso. A ela. Eu lembrei agora do profeta que se apresentou para Davi e conta aquela história da ovelhinha, que o homem tinha uma ovelhinha, o outro que tinha mais ovelhas foi lá para pegar justo aquela ovelhinha do pastorzinho que só tinha uma ovelha. O que deve ser feito com isso? Davi fala, não, tem que acontecer isso com ele. Vou matar esse cara. Tem que matar esse cara. Meu amigo. Tem que fazer isso, tem. Você é o cara. Exatamente. Você pegou a esposa do Uzias. Deixa eu responder a mensagem do Verdade que Liberta. Ele bota uma posição importante. Ele diz assim, mas com vocês comentam o sobrenome e ela perde o processo, não corre risco de vocês também serem processados? O processo, meu querido, ele é público. E como um processo público, a gente tem todo o direito de entrar no site da Justiça Brasil, acessar o processo e fazer o comentário que a gente quiser aqui. Agora, claro, a liberdade de expressão ela tem responsabilidades. Esse slide que a gente está usando aqui na nossa live, ele foi previamente aprovado pelo advogado. A gente não veio aqui falar aos ventos, tá? A gente mandou o slide para o advogado e o advogado aprovou tudo que está aí, ó. Tudo que está aí que vocês botaram, mandou tirar outras coisas, acrescentar outras. Então, tudo que nós estamos falando aqui no vídeo foi aprovado pelo nosso advogado. Então, a gente não está aqui à toa, tá? E nós agradecemos. Então, vamos voltar ao assunto aqui. Eu quero botar o quarto. Agora vai ficar bom, viu? O notificado irá apresentar um relatório de monetização do vídeo. Olha só, Ricardo. E repassar 100% do valor recebido indevidamente
com ele. Aqui não está claro se o dinheiro ela está pedindo para ela ou para a justiça. Eu fiquei perdido agora. Mas eu acredito que ela está querendo o dinheiro. Ué. A justiça não pede para ela. A justiça não pede para si próprio. A única coisa que a justiça... monetização. Olha, tem muitas pessoas que não sabem, né? Porque ela reclamou ali, no processo tinha ali o print de ter passado comercial. Eu pago o YouTube Premium. Eu tenho o YouTube Premium. Então, eu não assisto comercial em nada no YouTube. Eu não tenho esse incômodo, né? Mas a pessoa... o comercial no YouTube é algo normal, independente do assunto. Ultimamente, até canais que não são monetizados passam propaganda do YouTube. Porque o YouTube é o veículo que está transmitindo aqui, eles têm o direito de colocar a propaganda que eles quiser, no tempo que eles quiser, no canal que eles quiser. Agora, uma vez que você, mesmo que você seja monetizado e que você bloqueie as propagandas, o YouTube vai colocar por conta deles. Então, isso é um argumento assim que, sabe? E mais, hoje o YouTube bota comercial aonde ele quer. Então é até difícil você identificar um canal que é ou não é monetizado. Sim. Mas isso é recente, porque eu acompanho um canal aqui chamado Escola para YouTubers. Sim. E ele deixa a gente bem informado das mudanças. Antes disso, eu me lembro que uma vez eu fui assistir alguns vídeos do canal da Igreja Universal, do Edir Macedo, e todos esses canais são monetizados. Sim, o Edir Macedo está com o canal monetizado. Por que o Marcelo Roque não pode ter monetização? Inclusive, aquele canal Yurd TV, quando a Universal começou a fazer esse trabalho no YouTube, às vezes fazia o trabalho até atacando outras instituições religiosas, outros tipos de religiões, fazia até, muitas das vezes, até com zombaria, com afrontas, e estava se passando comercial lá. Então, olha só, o quinto, o notificante irá pagar a título de indenização por danos morais o valor referente a R$16 mil. Por fim, o notificado se comprometerá a não voltar mais a produzir vídeos ou qualquer outro meio que envolva as questões levantadas neste vídeo, indicando e nenhuma outra questão que envolva a notificante e a família. Então, ela quer uma indenização de R$16 mil. E o que eu queria levantar para as pessoas aqui é que a justiça, embora ela siga um padrão escrito, a gente precisa entender que a justiça ela é subjetiva. E nem venha me dizer que não é. Se um advogado quiser te ferrar, ele escreve um texto de 80 páginas, justificando. Aliás, um juiz. Se o juiz quiser te absolver, ele escreve um texto de 80 páginas, justificando. Então, embora exista um texto firmado e aprovado pelo Congresso Nacional, pelo Senado Federal, nós sabemos que a interpretação pode ter um viés subjetivo. E o nosso irmão Marcelo Roque corre um risco muito grande de ser condenado e ter que pagar uma indenização de R$16 mil. E aí, Ricardo, eu chamo a atenção da galera que nos acompanha, que foi liberta, que foi ajudada, quantas pessoas que hoje estão comendo, né? Estão comendo bem, quantas pessoas hoje que não estão conseguindo comprar sua casa, seu carro. Porque, e antes não podia, não conseguia. Não podia. Como é que ia comprar uma casa se de 6 em 6 meses tinha que dar tudo? Então eu posso dizer literalmente que a ovelha que só vivia magra, hoje está gorda. Será que a gente pode contar com essas pessoas
para fazer uma vaquinha online, caso que o processo ainda vai demorar, né? Ainda vai ter opções de recorrer, mas caso, em última instância, o nosso irmão seja condenado, será que a gente pode contar com essas pessoas? Porque muita gente que fica, vai, é isso mesmo, pega firme, bora lá, pai, as questões, para cima. Eu pergunto para você, você que diz para cima, vamos lá, você já comprou o meu livro? Você já tentou comprar o livro para ajudar o nosso trabalho? Você está se preparando para comprar o próximo livro? Que a gente... Porque amanhã pode ser eu. Amanhã pode ser eu. Ou não? Amanhã pode ser eu. E aí? PC, essa questão das pessoas ajudar ou não ajudar é complicado. É complicado, é muito complicado. Como nós já falamos no começo, nós temos informações que, se a gente abrir a boca, eu, Palhaço Cristão, Marcelo Roque, o Davi Vieira, a Flávia e outros colegas, outros e outros, nosso amigo aqui, e agora ex-Universal, Street Holder, tá aí, e outros, e outros, e outros. Se nós abrirmos a boca, a internet para, como que se diz. E nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque nós vamos acabar lutando sozinhos. Nós vamos receber processos. Você vê aí grandes youtubers, eu acompanho o Nando Moura, não sei, mais de 3 milhões de inscritos. Eu só vejo ele falando dos processos que ele recebe. Tem que indenizar um de 40 mil, outro de 25 mil, outro de 10 mil, e os nossos canais nem não recebe nem uma casinha. Ele é milionário, né? O cara é milionário. Nando Moura é milionário. Nando Moura é milionário. Se eu fosse milionário, eu acho que eu abriria a boca. Eu acho que eu abriria a boca mais um pouquinho mais. Mas eu não sou. Eu me lembro que, só te cortando, eu me lembro que quando ele perdeu o processo para o Felipe Neto e pagou 40 mil, muita gente ficou mandando mensagem, eu quero ajudar. E ele falou, não precisa não, aqui tá bem resolvido. Não, poxa, o canal é grande, ele já veio de uma boa família, o canal é grande, ele é professor de música, ele tem outros canais que rendem dinheiro para ele promove cursos, promove palestras, é um empresário, o Nando Moura, tudo. Então tem muitos recursos. E você vê muita gente aí, olha só, eu acompanho o Pavinato, que era da Jovem Pan. Eu gosto do Pavinato e tal, polêmico, mas eu gosto da pessoa, o personagem Pavinato, gosto das ideias dele e tal. E ele teve um problema que a Jovem Pan enquadrou ele. Não, você tem que dar um direito de resposta, você tem que se retratar, parece que ele falou uma palavra lá isso é acima de um juiz lá, esqueci o nome que se fala para isso daí. Eu esqueci e ele não quis, então ele saiu, quebrou o contrato com a Jovem Pan. O camarada, no outro dia, já estava com o canal dele no YouTube, ele já tinha o canal, mas já tinha mais de 500 mil de pessoas, com 60 mil pessoas ao vivo, 60 mil pessoas ao vivo, e a tela colorida, assim, ó, de superchat chegando, de R$200, de R$100, de 40, de 20, de 10, e assim, aí ó, o Marcos Jansen respondeu, um desembargador, ele teria que retratar um desembargador. Eu falei assim, já pensou se os nossos canais, igual o Marcelo nessa situação, a tela tivesse assim, ó, de superchat, não, Marcelo, vai lá, paga lá a indenização, as visualizações lá em cima, o YouTube pagando uma boa, quando mais você tem um engajamento, teu RPM ou teu CPM vai lá para cima, entendeu? Dependendo do texto. Teria que ser assim. Teria que ser assim. E a gente, né? Com apoio. A gente sabe que muitas pessoas que nos acompanham foram
completamente depenadas. A gente sabe que a situação no país é crítica, é triste. Eu passo muita parte do meu dia no centro da cidade e eu vejo o quanto as pessoas estão lutando para sobreviver. Tem aqui uma rua do comércio, aqui na minha cidade, aonde, Ricardo, é tanto camelô que você não consegue mais nem entrar nas lojas. Eu acho que chega até injusto. As lojas pagam aluguéis tão caros logo na rua do comércio, e aí é tanto camelô que eles ficam nas portas, sabe? Tem a fiscalização da prefeitura, a fiscalização já veio com polícia, já bateu de camelô, já tentou tirar, mas não consegue, porque é uma luta desesperada. É um problema social. Pela sobrevivência. Sim. E a gente sabe disso. Mas olha só, o canal do Marcelo tem quase 70 mil pessoas. Se cada inscrito... A gente sabe que não dá para contar com todo mundo, porque realmente tem gente que não pode e que não quer. Mas vamos ver, 70 mil pessoas, vamos tirar 50 mil e dizer que 20 mil pessoas deu R$1. Já pagou a conta. Paga o advogado, paga o advogado, paga a multa. Paga a multa. Porque, a princípio, a nossa luta é para que ele ganhe a causa. Mas essa causa, claro, a juíza vai dar o seu parecer, vai haver a opção de recorrer, e aí já vai para outro juiz com uma esfera maior, mas se ele perder novamente, ele vai ter que pagar, e a gente precisa estar junto, porque, independentemente do resultado, eu acredito muito que esses 16 mil na verdade, uma derrota para quem ganhar. Porque mesmo que ele venha pagar, é o que eu estava falando, falando com um amigo meu aqui. O Marcelo Roque não vai sair perdendo nessa em hipótese nenhuma. Mesmo que ele tenha que gravar vídeo se retratando, mesmo que ele tenha que pagar esse valor, ele vai sair ganhando. Por quê? Porque a causa se fortalece, as pessoas se engajam. Você não pensa assim? Tem um detalhe que talvez se essa esposa receber esse dinheiro, ela ainda corre o risco do líder da instituição, pode botar aqui no altar. Eu quero ver esse dinheiro entrando na boleta. Você sabe disso. Você sabe disso. Isso acontece muito. Isso acontece muito. Tem casos de pastores ganhar indenização de processos que já vinham há muito tempo. Quando a instituição soube que o pastor ganhou aquilo dali, a instituição foi lá, obrigou o pastor a pegar aquele dinheiro e dar tudo no altar. Já aconteceu isso. Você vê aí o auxílio emergencial. Na época da pandemia, crise, eles incentivaram as pessoas a doar esse dinheiro. E as denúncias mostraram que os pastores, teve matéria jornalística a respeito disso, que pastores, eles iam lá para sacar, era obrigado a sacar o dinheiro do auxílio e entregar para os líderes da instituição. Então, muita coisa é em questão aí. Moralmente, a instituição perde. Moralmente, essa mulher também perde. Fora o risco dessa proporção, disso tudo, ganhar uma proporção ainda maior. Porque é um tema polêmico. É um tema muito polêmico. Por exemplo, eu mandei mensagem para um YouTube hoje que ele tem 2 milhões de inscritos. E eu já havia conversado com ele pelo WhatsApp há um tempo atrás. E eu mandei uma mensagem, estou esperando ele responder. Não sei se ele vai aceitar se pronunciar, mas caso ele aceite falar sobre o que está acontecendo, então imagine só, 2 milhões de pessoas de outro lado lá, que nem sabem que o Marcelo existe.
Então, o Marcelo, não sei se ele está me assistindo, mas o Marcelo não vai perder em nenhuma hipótese. Porque mesmo que ele tenha que pagar esse valor, ele ainda vai sair ganhando, porque a gente vai se unir aqui, vamos fazer uma Com vaquinha, certeza. vamos levantar esse valor. Isso vai trazer um engajamento muito maior para as pessoas, e eu espero mesmo que youtubers maiores que estejam nos assistindo possam se pronunciar em relação a isso, porque as pessoas precisam saber, precisam estar muito bem informadas em relação a isso. E, claro, vou encerrando a nossa live, queria muito que você desse suas considerações finais para a gente encerrar, porque acredito que as pessoas já conseguiram entender perfeitamente o que está acontecendo. Sim, obrigado. PC, eu estou apostando em um tiro no pé. A intenção, talvez, dessa esposa não foi isso, mas está dando um tiro no pé da instituição. Recentemente, quando teve eu tive esse bloqueio no meu canal por causa da instituição, eu tive o apoio dos meus irmãos, colegas. Você se solidarizou, deixou à disposição um canal seu já com mais de 3.000 inscritos para mim trabalhar com esse canal novo. O Davi ajudou, o Marcelo me deu maior apoio, a Flávia e agora o Universal, outros, a Eliane Marzani, um monte de colega me apoiou. Para você ver, eu estava com 8.000 inscritos, eu já estou com quase 12.000 nesse pequeno período de tempo. Então, o que eles fizeram, eu acho que foi um tiro no pé deles, porque a cada dia chega novos 250, 300 inscritos. Teve um dia que, num dia só, na live que a gente fez junto, chegou mais de 500 inscritos, sem eu colocar nenhum vídeo. Então, o que eles pensaram? Que vamos parar com esse cara, vamos dar um freio nesse cara, para mim foi um tiro no pé, porque eu vi o canal Segunda Opinião, cresceu mais, trouxe mais inscritos, trouxe mais monetização, trouxe mais, eu esqueci como que fala aí, o pessoal que... Engajamento? Trouxe engajamento, mas trouxe pessoas que assinaram o canal, trouxe mais membros, novos membros para o canal. Então, às vezes, eles podem pensar assim, vamos parar o Ricardo Costa. Se a estratégia não for boa, a omelete do Ricardo Costa acaba crescendo. É a mesma coisa do teu caso. A mesma coisa do Marcelo, eu acredito nisso. Se eles tentar, isso vai trazer aí um boom para o canal do Marcelo e não vai ser bom para a instituição. Eu quero agradecer você pelo convite, quero falar aqui em público que estamos junto com o Marcelo Roque. Marcelo Roque, eu tive a oportunidade de conhecer ele aí nos bastidores, batendo um papo, muito bacana, um cara muito legal, um cara assim de família. O canal dele tem uma importância relevante por meio das denúncias. Eu lembro que eu saí da instituição, eu não conhecia nenhum canal de denúncia. Eu obedecia o que eles falavam, eu não assistia. E depois que eu saí, que eu vim conhecer o teu canal, o canal do Marcelo, do Davi, e outros que tinha na época, ficaram pelo caminho, e eu vi a importância que é. Um tem uma mescla ali da pregação, outro conta ali o lado mais psicológico da coisa, que é o teu caso, o meu lado ali, o lado de esbravejar mesmo, igual um cão raivoso. Eu gosto de tirar onda com eles. Então, cada um tem a sua pegada, Flávio Almeida, sabe? Então, assim, eu saí de lá e descobri que tinha outras pessoas que aqui fora pensavam que nem eu, com esse propósito, com esse objetivo de mostrar a verdade, escancarar os bastidores, de mostrar a pessoa que tem vida fora dessas instituições religiosas, que ela pode viver uma vida em paz, segura, tranquilo, sem temor do mal, sem peso na consciência, sem acusação, sem nada. Isso daí é muito importante. Para mim, eu ganho nada no YouTube.
eu não ganho nada. E o que eu ganho no YouTube, talvez se eu tivesse em outro país, ajudaria muito. Mas aqui nos Estados Unidos é nada por causa do peso da moeda. Então, eu faço por amor, eu faço esse trabalho por missão, e eu faço porque nós estamos unidos. Mais uma vez eu repito o objetivo: mostrar a verdade e libertar as pessoas que estão aí presas, sendo presas fáceis para esse sistema aí religioso. Muito obrigado e um beijo no coração de todos. Obrigadão, meu querido. Eu que agradeço o espaço. É muito importante você estar aqui. Agradeço a Elisiane Mazani, que virou membro do canal durante a transmissão. Em breve, né, a gente teve um atraso aí na revisão de texto do livro, mas falta bem pouco. Eu acredito que essa semana o nosso livro vai ser lançado, e é um livro sensacional, um livro muito bom. E no livro tem um gatilho mental, Ricardo, chamado Gatilho Mental de Inimigo Comum. Nesse livro eu explico como que os falsos pastores, eles criam comoção quando existe uma ameaça comum entre as partes. Esse gatilho mental, ele explica um comportamento que houve entre igrejas que viviam brigando entre si, mas que nos últimos anos estão unidas durante questões políticas. E essa união política gerou neles, por exemplo, perdão de dívidas. As igrejas estavam aí devendo mais de 2 bilhões de reais. Elas só conseguiram esses benefícios se unindo. Então você percebe que o modo operante é igual. Na política, o candidato está lá brigando, ele é ladrão, ele é isso, passa 1 ano, 2 anos, já estão juntos. Porque é o objetivo que une. Então, eu creio que tudo isso que está acontecendo com o Marcelo só vai servir para que a gente se una mais, para que as pessoas entendam cada vez mais a importância de apoiar o nosso trabalho, dando like, compartilhando, chamando outras pessoas, comprando um livro, sendo membro. Tudo isso é muito importante para que esse trabalho se espalhe e que mais pessoas sejam impactadas. A gente vive num país democrático, onde nós temos a liberdade de expressão, temos o direito de sigilo à fonte, ninguém pode nos obrigar a identificar as fontes, partes. Então, nós temos o nosso direito. Também sabemos que a nossa liberdade de expressão ela tem limites. Também sabemos que o nosso poder de persuasão traz responsabilidades, e nós temos trazido todo o nosso conteúdo aqui baseado em muita ética, baseado em muita moral. Eu posso me considerar um cara muito informado sobre técnicas de persuasão, poderia usar essas técnicas para vender livro, para enganar pessoas. Posso dizer, sem dúvida de errar, que já li todos os livros que falam sobre isso. Os únicos livros que eu nunca li são os de Napoleão Hill, porque eu não sou fã. Na minha ótica, na minha visão, essa ideia de pensamento positivo é uma mentira, é uma farsa. Napoleão Hill, quem conhece, é o autor de um dos livros, acho que é o Evangelho da Riqueza, tem outro, Mais Esperto do que o Diabo. Então, na minha opinião, Napoleão Hill é um pilantra. Mas todos esses outros livros de persuasão que existem no mercado eu já li, e o objetivo de buscar esse tipo de conhecimento é denunciar os falsos pastores. E você pode entender, eu vou gravar um vídeo essa semana falando sobre revelação. Por que existe revelação em igrejas pentecostais? Por que as pessoas falam, Deus mandou te dizer? Para me explicar isso, eu vou levar um contexto antropológico, sociológico, psicologia social e filosofia. Quer dizer, para você construir um conhecimento desse, dá muito trabalho. A gente chega aqui e faz um vídeo de 5 minutos que a gente demoraria aí 1 ano aprendendo conteúdo. Então, tudo que eu peço é que as pessoas valorizem. A gente está vivendo numa época muito importante, né? Nós não tínhamos isso antes, né? Não tínhamos o contraditório, não tínhamos o direito ao pensamento crítico. Eu fiz um vídeo essa semana de pensamento crítico.
Aí teve uma pessoa que botou assim, daqui a pouco você vira um ateu. E eu falei para ele, eu já vi esse espanto de alguém que se depara com um desconhecido. É espantador. Quando você está acostumado que 2 mais 2 é 4, é 5, e alguém diz, não é 5, meu irmão, é 4. E se eu perguntar, por exemplo, para as pessoas que estão assistindo a gente, quanto é 2 mais 2, elas vão dizer é 4. Agora, e se eu perguntar por que é 4? Não é a matemática que vai responder, é a filosofia. E aí muitas pessoas acabam se perdendo. Por isso, eu estou falando isso para que as pessoas valorizem o que está sendo construído. Nós não tínhamos isso. Nós estamos vivendo uma época de divisor, onde pela primeira vez na história você vai ter a chance de ouvir o contraditório. Ninguém aqui está dizendo não ouçam eles. Ouçam. Assistam-nos. Assistam a gente. E tire a sua conclusão. A gente sabe também que muitos não irão se convencer, não irão abrir os olhos, e a gente não vai sofrer por isso, e nem vai parar de viver por isso, porque a nossa vida não gira em torno de um canal. A nossa vida é muito mais do que isso, vai muito mais além. Mas enquanto o nosso conteúdo está disponível, enquanto a gente está podendo vir aqui, tudo que eu peço é que você valorize o que está sendo feito. Porque amanhã você pode não ter mais isso, como nós não tínhamos há muito tempo atrás. Então eu agradeço a audiência de todos, brigadão, meu querido, desejo para você aí melhoras na sua perna, na saúde, fica com Deus, e boa noite para todo mundo, fica com Deus, pessoal.